Bom, essa então é a nossa aula número 7. E hoje a gente vai seguir falando sobre membrana plasmática. Na aula passada, a gente falou sobre cada um dos componentes da membrana, falou sobre as funções de cada um desses componentes. E aí hoje a gente vai falar sobre o transporte através das membranas. Então, quando tem alguma substância que ela quer entrar, ela está fora da célula e ela quer entrar na célula, ou se ela está fora, se ela está fora da célula e ela quer entrar, ou se ela está dentro da célula e quer sair. Então, as células são muito ativas nesse aspecto, sempre vão ter moléculas que vão estar entrando e saindo, e o transporte ele é mediado justamente pela membrana plasmática. Só para vocês lembrarem, aqui tem uma... Deixa eu colocar aqui o meu laser de sempre. Aqui a gente tem uma membrana, um corte da membrana. Importante, quem não assistiu a aula segunda-feira, eu recomendo fortemente que assista, porque assim, você precisa entender toda aquela base que eu falei na segunda para poder entender a aula de hoje, para poder entender as aulas subsequentes, tá certo? Então, se não assistiu, volta lá e assiste. Então, beleza? Aqui a gente tem uma membrana. Vamos só lembrar de cada uma das partezinhas, por quê? Porque a gente vai falar muito disso hoje, vocês têm que lembrar o que é cada parte. Ó, essas bolinhas brancas aqui são os grupos fosfato, que estão ligados a duas cadeias de ácidos graxos, formando o fosfolipídio. Isso aqui, ó, proteína de membrana, ó, proteína transmembrana, que atravessa a membrana, e a gente vê esse canalzinho aqui, ela é uma proteína de canal. Ela é usada para transporte de água. Outra proteína transmembrana, outra proteína, essa aqui é só integral, porque ela está mergulhada na membrana plasmática, mas ela não atravessa, tá vendo? Aqui a gente tem uma outra proteína, só que ela está num outro formato. Ó, proteína, 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 proteína. Formando o quê? Um mosaico. Lembra que no final da aula passada eu falei do mosaico fluido? Então, se você olha de cima, parece um mosaico, assim. Você vai ter os fosfolipídios e várias proteínas com diferentes formatos que vão estar encaixadas, vão estar mergulhadas nessa cama de fosfolipídios. O que mais que a gente vai ter aqui? Não vai dar para ver, mas se essa aqui for uma membrana eucariótica, a gente vai ter colesterol aqui no meio. O que mais? Carboidrato. Professora. Oi. É porque assim, essa azulzinha aí que tem o cano, né, a proteína de canal, vai passar a água. Aí tem essa transmembrana, né, passa de um lado para o outro, e essa que é uma molinha aí, qual que é a função dela? Porque cada uma aí tem uma função, né? Sim. Isso. Essa aqui, né? Aprenda aí. Então, essa aqui ela só foi desenhada com outro formato, mas ela tem exatamente a mesma função que essa aqui, ó. É só porque ela foi representada desse jeito aqui. Que assim, se vocês forem olhar nos livros didáticos, se vocês olharem no Alberts ou alguns outros livros mais avançados, vocês não vão ver proteína quadradinha assim. A maioria das proteínas, elas são nessa forma de espiral. Só que eu acho que essas, assim, não são tão didáticas para quem está aprendendo aí do que é uma proteína, qual é a função dela. Então, eu especialmente, eu gosto de dar preferência para imagens com esse tipo de forma, assim, com esse tipo de... No caso ela também é para transporte de molécula, igual essa vermelhinha aí. Isso. Só que como o formato dela é em espiral, então ele pode confundir. Tem algumas que elas vão espiralizar mais, então tem umas que elas vão começar a se dobrar sobre elas ficam com um formato muito estranho e você pode achar que é uma outra coisa. Então, agora o que vocês precisam saber é que elas têm a mesma função. Ela também vai ser usada para o transporte de molécula através da membrana. Alguma dúvida, gente? Podem perguntar, viu? Todas as perguntas são boas. Bom, eu estava falando do colesterol, o que mais que a gente tem? Lembra do carboidrato? Ó? Carboidrato ligado no
fosfolipídio. Então, a gente tem um glicolipídio. Aqui, carboidrato ligado na proteína. Glicoproteína, aqui, glicoproteína, aqui, glicolipídio, porque é um carboidrato ligado com fosfolipídio. Aqui também, glicolipídio, glicolipídio, glicolipídio. Tá certo? Vocês lembram dos componentes? Lembram das funções? Sim. Tá bom, então. Igual lá estava falando que o glicolipídio e a glicoproteína, elas ajudam a reconhecer células estranhas no organismo. Isso. Aí no caso igual, entra um vírus ali, as duas é que vão agir para desenvolver uma defesa do organismo contra essas células? Então, elas não vão atuar como defesa. O glicolipídio junto com o glicocálix, eles funcionam como o glicolipídio e a glicoproteína formam o glicocálix, o conjunto das duas. E aí o glicocálix, ele vai avisar outras células, as células de defesa mesmo, falando, olha, ele vai mandar um sinal eletroquímico para ativar as células de defesa. E aí as células de defesa que vão, os linfócitos, que vão produzir os anticorpos que vão ser usados para a defesa do organismo. Então, não é ele que vai produzir os anticorpos. Agora tem se falado muito em anticorpo por causa do Covid, né? Então, não é o glicocálix que produz. Ele só avisa, ele reconhece que tem uma célula estranha, avisa as células de defesa, que são os linfócitos, e aí os linfócitos que vão produzir os anticorpos. Faz sentido? Agora não entendi. É que vocês ainda não tiveram imunologia, né? Então, quando alguém faz transplante, por exemplo, muita gente toma os médicos recomendam que as pessoas tomem um remedinho para inibir a ação do glicocálix, que senão o glicocálix ele começa a sinalizar para as células de defesa, falando, olha, tem um corpo estranho aqui, ataque ele. Então, o glicocálix ele tem essa função para reconhecer, para evitar choque também, para evitar que as membranas plasmáticas de diferentes células se choquem, batam uma na outra e causem danos, então elas também têm essa função. Ai, professora, essa parte do transplante aí que me deixou muito curiosa. Por quê? Porque os médicos vai passar um remédio para inibir, né? A produção desses trenzinhos aí. Mas e aquelas pessoas que mesmo tomando o remédio e ainda tem rejeição? É porque não teve um bloqueio desse glicólise? Não houve um bloqueio? Não conseguiu ser bloqueada pelo remédio? Isso. Não conseguiu o bloqueio dessa... Isso. O que acontece? Quando tem rejeição, os linfócitos, que são as principais células de defesa, linfócito é uma célula também, tá, gente? Linfócito é uma célula, só que é uma célula específica para defesa. E aí os linfócitos, eles vão seguir produzindo anticorpo para expulsar aquele organismo. Ele não sabe que é um órgão transplantado. O linfócito, o organismo, ele não sabe que aquilo era para ser uma coisa boa, né? Então, ele acaba atacando. Nesse caso, se dá rejeição, aí vai ter que fazer transplante de novo. Você entendeu ou ainda tem mais dúvida? Pode perguntar, gente. Entendi. Pode continuar aí agora. Porque isso são coisas práticas. É justamente por esse motivo que a gente está estudando, a membrana plasmática, para a gente poder entender esses pormenores. Deixa eu ver aqui. Aceitar a pessoa. Bom, então vamos para começar nossa aula propriamente dita. Na aula passada, a gente falou, então, da membrana plasmática. Para quem não lembra, o que é a membrana plasmática? Aqui a gente tem a célula. Isso que está em azul, que eu estou marcando aqui, isso aqui seria a membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica. Aqui está a bicamada, ó, o grupo fosfato e os ácidos graxos.
em cima e embaixo, bicamada, 2 camadas. E o que vai acontecer? Essa bicamada lipídica, vocês lembram que na aula passada eu fiquei falando muito sobre a questão dessa bicamada lipídica ter uma parte hidrofóbica, então ela impede a passagem da maioria das moléculas polares, ou seja, moléculas solúveis em água. Então, tudo que é solúvel em água não passa. Só vai passar por essa bicamada moléculas que forem apolares, ou seja, sem uma carga elétrica. Então, são as substâncias que vão conseguir passar por aqui. A gente vamos com calma, eu vou relembrando isso e vou falando como cada molécula vai passar pela membrana. Então, mas isso aqui vocês têm que saber, vocês têm que entender. Se alguém tiver qualquer dúvida, me pergunta. Se alguém ainda não entendeu o que é anfílico, ou seja, o que é ser metade hidrofílico, metade hidrofóbico, por favor, me fale, tá bom? Hidrofóbico não se mistura com a água. Hidrofílico é amigo da água, é solúvel em água. Beleza? Então, só que acontece? A gente tem a nossa célula, aqui tem a membrana, ó. A membrana, a gente tá aqui de novo, ó, fosfato, ácido graxo. Aqui tem a proteína, ó, outra proteína, só proteína de outra cor, proteína. O espaço que está fora da célula, a gente chama de extracelular. Então, se a gente cortar esse radical aqui, extra, fora. Celular, célula, está fora da célula. Intracelular está dentro da célula. Então, voltando nessa imagem, tudo que está fora aqui da célula, fazer de conta que aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem outra e aqui tem outra. Esse espaço entre essas células imaginárias que eu fiz seria o espaço extracelular, espaço fora da célula. O que está aqui dentro é intracelular, dentro da célula. Anotem isso, extracelular fora, dentro intra. Por quê? Porque a aula agora, eu vou repetir esse conceito várias vezes, eu vou repetir essas palavras várias vezes e eu não vou ficar voltando para explicar sempre que extra é fora, intra é dentro. Então, a gente tem nosso espaço extracelular e nosso espaço intracelular. Se a gente tivesse a capacidade de pegar uma célula e analisar quais são as moléculas que a gente tem dentro dela e fora dela, a gente ia perceber que a gente tem uma diferença. Então, aqui, o que está em verde seria um tipo de molécula. Seria a molécula A, por exemplo. E o que está em azul seria a molécula B. Se vocês olharem com atenção, do lado de fora, a gente tem muito dessas moléculas verdes, que eu chamei de molécula A, e poucas azuis. E se você for olhar no espaço intracelular, é o contrário. A gente vai ter muita molécula azul, que eu chamei de molécula B, e pouca molécula verde. Então, quando a gente tem essa variação, a gente fala que a gente vai ter diferentes concentrações de solutos no meio extracelular e no meio intracelular. A concentração vai ser diferente, por quê? Porque fora você vai ter um tipo de molécula e uma quantidade dessa molécula, dentro vai ter outra. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Aqui fora a gente tem muita molécula verde, né? Espaço extracelular. Então a gente vai ter uma concentração muito maior dessas moléculas verdes no espaço extracelular e uma baixa concentração no espaço intracelular. Vamos pensar na azul? Azul é o contrário. Ela tem uma alta concentração aqui no espaço intracelular e uma baixa concentração no extracelular. Vocês lembram o que é concentração? O que quer dizer estar muito concentrado, estar baixo, pouco concentrado, de baixa concentração? O
queria estar vendo a cara de vocês agora. Eu queria dar aula presencial para ver vocês descendo na cadeira. Fazendo cara de sono. Então, quando a gente fala que está muito concentrado, quer dizer que a gente vai ter muito daquela molécula. Se eu falo que está pouco concentrado, eu vou ter pouco daquela molécula. Então, nesse exemplo, muita molécula azul, aqui está muito concentrado. Pouca molécula azul, pouco concentrado. Quer dizer que a concentração de moléculas azuis entre o espaço extra e intracelular é diferente. Mesma coisa para verde, ó. Aqui fora a gente tem uma alta concentração de moléculas verdes e aqui fora a gente tem uma baixa concentração de moléculas verdes. Entendido? Então, o que acontece? Entendido? Tá. Então, e o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem uma membrana, essas moléculas elas vão querer se mover. Geralmente, o que você vai ver aqui, o que deveria acontecer, é sempre as moléculas elas irem do lado do lugar que está mais concentrado para o menos concentrado. Vamos pensar numa festa. Vocês estão numa festa que tem muita gente. O que vocês vão querer fazer? Vocês vão querer ir para o lugar mais vazio. Então, vamos pensar agora no ambiente de Covid. A gente vai para o mercado, a gente vai ali no Açaí, ou no Atacadão, ou no São Jorge, ou sei lá, no Novo Tempo. O mercado que vocês forem está muito cheio. Vocês vão querer sair daquele lugar porque está muito cheio, vão querer ir para um lugar mais vazio, né? A mesma coisa acontece com as moléculas que estão, seja no espaço extracelular ou intracelular. Geralmente, quando uma molécula está num ponto que está muito concentrado, o que ela vai querer? Naturalmente, ela vai querer ir para o lugar menos concentrado. Então, aqui, ó, eu tenho essas moléculas verdes. Como o espaço extracelular está muito concentrado dessas moléculas verdes, ela quer entrar, ela quer ir para dentro da célula. Já azul é o contrário. Como aqui fora está muito concentrado, aqui dentro, perdão, no espaço intracelular está muito concentrado, ela quer sair, ela quer ir para fora. Então, vai ser esse o princípio básico, esse é o modo básico como funciona a questão do transporte através das membranas plasmáticas. Tudo isso esse transporte vai depender da concentração das moléculas do espaço extra e intracelular. Bom, ao longo de toda a evolução das espécies, seja bactéria, fungo, planta, animal, as células elas foram evoluindo, foram desenvolvendo adaptações. Então, hoje a gente tem o que a gente sabe que é o transporte de moléculas através da membrana. Coloquei um gifzinho aqui para vocês só para mostrar mais ou menos como que funciona. Novamente, aqui o fosfolipídio, aqui o fosfolipídio, aqui a gente tem uma proteína. O jeito mais clássico, o transporte, o jeito de uma molécula ser transportada, do jeito mais comum, é através das proteínas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter diferentes concentrações de moléculas no meio extracelular e no meio intracelular. O Na que eu tenho aqui é sódio e o K é potássio. O que acontece? Na maioria das espécies, o transporte ele vai ocorrer através de membranas. Então, as moléculas que querem ser transportadas, elas vão encostar na membrana, a membrana plasmática ela vai se modificar e vai levar essa molécula para o lado oposto. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nessa imagem, olha, moléculas de sódio estão sendo levadas para o meio externo, para o meio extracelular, e moléculas de potássio estão voltando. Elas conseguem passar por dentro das membranas plasmáticas. Isso vai acontecer com várias outras moléculas. A gente vai chegar nesse ponto, eu vou mostrar detalhadamente como que acontece. Eu estou só passando um panorama geral agora. Tá, então assim, primeira coisa que vocês vão ter que saber, vai ter que ficar claro para vocês, é que assim, sempre o princípio básico do transporte de membrana é a difusão sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
Aqui eu deixei só moléculas verdes para ficar mais fácil de vocês. Então, sempre que uma molécula estiver num ambiente muito concentrado, ela vai querer ir para onde? Para o meio menos concentrado. Do mais para o menos. Isso quando eu estou falando de moléculas. Eu estou falando de solutos. Eu estou falando de íons. Tá bom? Quando a gente for falar em solvente, que é água, por exemplo, coisas líquidas, vai ser outro esquema. Então, para molécula, solvente, íon, tudo isso para soluto, molécula, íon, vai ser sempre assim. Sempre vai ocorrer um transporte do meio mais concentrado para o menos concentrado. É como se a molécula ela fosse naturalmente empurrada. Então, eu tenho essa molécula que está do lado de fora e ela quer entrar. Então, sempre o default, o básico, vai ser a molécula aí do lugar que está mais concentrado para o menos concentrado. Sempre que vai do mais para o menos concentrado, a gente fala que está indo a favor do gradiente de concentração. Então, o que é gradiente de concentração? O que é gradiente? É um espectro. Então, eu tenho espectro com uma concentração variável, por exemplo, de 0 a 10. 10 é muito concentrado, 1 é menos concentrado. Então, como eu tenho essa variação na concentração, eu vou ter um gradiente de concentração. Então, sempre vai do mais para o menos. Segundo princípio básico do transporte de membrana que vocês precisam saber, precisa estar muito claro na cabeça de vocês para vocês poderem entender como funciona esse transporte. As bicamadas lipídicas, aquela que tem o grupo fosfato ligado a 2 ácidos graxos, elas são impermeáveis para moléculas carregadas eletricamente. Quem são as moléculas carregadas eletricamente? São as moléculas polares. São as moléculas que se diluem em água. São as moléculas hidrofílicas. Então, sempre que você tem um íon, sempre que você tem, ó, aqui, ó, eu tenho um sódio, eu tenho um potássio, eu tenho cálcio. Esses íons ou moléculas, enfim, eles nunca vão poder passar pela bicamada lipídica. Então, a gente tem a bicamada lipídica. Nunca, anotem aí, nunca um íon vai conseguir passar por aqui. Ó. Nunca ele vai passar direto. Tem substâncias que podem passar direto? Tem. Mas não são íons, tá bom? Íon sempre vai precisar passar pela membrana, pela proteína de membrana. Então, anotem aí. Toda substância que é polar, que se dilui em água, é impedida de penetrar na bicamada lipídica. Os ácidos graxos do grupo fosfato não permitem esse transporte. Bom, vocês têm dúvida, gente? Por favor, falem. Eu não estou olhando o chat, então se alguém tiver dúvida, tem que falar. Quem não entendeu, depois volta lá, eu vou botar aula no YouTube no final quando der 6 horas, então volta lá, se não entendeu, olha de novo, assiste de novo, porque é importante vocês entenderem isso. Então, a gente tem 2 tipos de transporte de membrana. A gente vai ter o transporte passivo e o transporte ativo. Eu vou falar primeiro do transporte passivo, que é o transporte mais simples, mais fácil, e depois eu vou falar, no final da aula, a gente vai falar do transporte ativo. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de transporte, entre o transporte passivo e ativo? O transporte passivo, ele não tem gasto energético. Então, e as moléculas sempre vão ser transportadas a favor do gradiente de concentração. Lembra? Do lugar que está mais concentrado para o ponto menos concentrado. Nesse caso, o mais concentrado é o espaço extracelular e o espaço menos concentrado é o espaço intracelular. Então, as moléculas verdes, por exemplo, vão do meio extracelular para o
intracelular. Tá bom? Isso, em linhas gerais, isso é a caracterização geral do transporte passivo. Dentro do transporte passivo, a gente vai ter molécula que pode passar através da bicamada lipídica e vai ter moléculas que podem passar através das proteínas. Quem é que vai passar através aqui da bicamada lipídica? Só molécula que for apolar, moléculas que não tiverem carga elétrica. Lembra? Por quê? Porque íon não passa por aqui. Íon não vai passar. Íon vai passar pela íons e muitas moléculas elas vão passar pelas proteínas. Então, só quem não tem carga elétrica que vai conseguir passar por aqui. Só quem não tem problema com moléculas hidrofóbicas. Tá certo? Transporte passivo a favor do gradiente de concentração sem gasto energético. Dentro do transporte passivo, a gente vai ter 3 tipos de transporte. Então, a gente vai ter o transporte passivo por difusão, transporte passivo por difusão facilitada e transporte passivo por osmose. Esse de osmose eu tenho certeza que vocês já ouviram, inclusive, eu aprendo por osmose. Vocês vão ver que tem um errinho nessa frase aí. Ninguém aprende por osmose. Vocês podem aprender por difusão, mas por osmose... Bom, então tá. Transporte passivo, sem gasto energético, a favor do gradiente de concentração. A gente pode ter o passivo difusão, difusão facilitada e osmose. Vamos primeiro para a difusão simples. A difusão simples é o transporte de moléculas apolares. São moléculas sem carga elétrica, então elas vão conseguir passar pelo meio da bicamada lipídica. Como que vai acontecer? Como eu já falei antes, a gente tem o meio mais concentrado e a gente tem o meio menos concentrado. Então, essas moléculas, essas moléculas apolares sem carga elétrica, elas vão conseguir passar por aqui, pela bicamada lipídica. Então, elas vão conseguir ir do meio extracelular para o intracelular ou vice-versa, do meio intracelular para o meio extracelular. Qual é o sentido que segue? Sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Onde tem mais para onde tem menos. Ok? Essa é a difusão simples. Coloquei aqui um exemplo para vocês, que é um exemplo bem prático do dia a dia de vocês. Agora está ocorrendo difusão simples no organismo de vocês. Para quem não sabe, isso aqui é um pulmão. Então, aqui a gente tem os nossos pulmões. Aqui tem o diafragma. Aqui tem a traqueia. Então, a traqueia, os pulmões. Aqui na ponta dos pulmões, se a gente der um aumento, vocês vão ver que a gente tem os bronquíolos. A gente vai ter os brônquios e os bronquíolos. Aqui, ó, nos brônquios, ele parece um monte de bolinha junto. E o que acontece? Nos brônquios e nos bronquíolos, a gente vai ter veias que vão estar passando, veia e artéria. E essas veias e essas artérias, elas transportam o quê? CO2. CO2 que está vindo do nosso organismo. Então, quando a gente respira, vamos lá, eu vou fazer a gente respirando, depois o ar saindo para vocês poderem entender. Quando a gente respira, ó, o que a gente respira? O2, oxigênio, né? Então, o oxigênio ele vai entrar nas nossas vias aéreas, vão passar lá pela nossa traqueia, vão chegar nos pulmões. Então, vai ter muito, muito, muito oxigênio no pulmão. Só que nas veias e nas artérias vai ter pouco oxigênio. Então, o que vai acontecer? Quando o oxigênio chega lá nos nossos bronquíolos, lá no nosso pulmão, por difusão, ele vai passar e vai entrar na nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque tem pouco oxigênio, tem mais oxigênio no pulmão do que na nossa corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, então tá aqui, ó, o oxigênio entrando na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, tem muito CO2 na nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque ocorre um monte de quebra no nosso organismo.
tem um processo que é chamado de glicólise, que é a quebra da glicose, quebra do açúcar, que gera muitas moléculas de CO2 que são liberadas no nosso sangue. Então, o nosso sangue tem muito CO2. Como no nosso pulmão tem pouco CO2, então acaba que a gente inspira, entra o O2, vai lá para o pulmão, o O2 vai para onde? Vai para o sangue. Por quê? Porque tem muito O2 no pulmão e pouco oxigênio no sangue. Em compensação, tem muito gás carbônico no sangue, então ele vai sair do lugar mais concentrado, que é onde? Das veias aqui para o pulmão. Então, esse processo, essa troca gasosa que ocorre no nosso pulmão, é considerado uma difusão simples. Simplesmente são moléculas como O2 e CO2, são moléculas apolares que não têm uma carga elétrica, que elas vão ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, depois vocês me perguntam, vou dar outros exemplos, vocês vão poder entender melhor. A difusão simples é essa. Então, são substâncias, são moléculas apolares sem carga que conseguem passar pela bicamada lipídica diretamente. Porém, lembra que eu falei que nem toda molécula vai conseguir passar pela bicamada? Por quê? Íons, por exemplo, íons não passam pela bicamada lipídica. Toda substância que for considerada polar, toda substância que dilui em água, não passa pela bicamada lipídica por causa das propriedades químicas dela. Nesse caso, essas moléculas, elas estão aqui, ó. Aqui eu tenho uma alta concentração e aqui no meio intracelular eu tenho uma baixa concentração. O que vai acontecer? Essas moléculas, elas vão passar por dentro da proteína. Em geral, a molécula, ela se encaixa na proteína, a proteína ela vai mudar a conformação dela e vai soltar a molécula no lugar que está menos concentrado. Então, a mesma coisa. Substâncias transportadas do meio mais concentrado para o menos concentrado, mediado por proteína. O que é mediado? Usando proteína, através de proteínas. Então, difusão simples, não usa proteína. Difusão facilitada, usa proteína. Tá bem? Sempre aqui falando de soluto. Coisas, moléculas que são sólidas ou gasosas, tá bom? Então, aqui eu coloquei um gifzinho só para vocês poderem entender como que é esse processo. Meio mais concentrado, meio menos concentrado. Então, essas moléculas aqui, elas têm uma carga. Como elas têm uma carga, elas são polares, então elas precisam passar pela proteína. Ela vai se associar na proteína, a proteína vai mudar a conformação dela e vai soltar aonde? No meio menos concentrado. Dúvidas? Professora? Até Oi. agora não, professora. Quando é que ele sabe a hora de parar de passar do meio mais concentrado para o menos concentrado? Então, boa pergunta essa. Quando atinge o equilíbrio. Quando tem um equilíbrio, quando você tem a mesma concentração da molécula no meio extracelular e intracelular, aí para. Senão, não para nunca. Entendeu? Então, assim, foi uma ótima pergunta, porque, em geral, as células, elas não vão parar nunca, elas estão sempre fazendo esse processo, ele é um processo natural para o organismo, então, enquanto tem diferença de concentração, vai estar ocorrendo esse processo. Para parar, só se tiver uma diferença de concentração, para parar, só se os diferentes meios tiverem a mesma concentração. Então, se eu tivesse, por exemplo, 5 moléculas aqui e 5 aqui, aí sim pararia. Senão ela fica... Quando a gente tem moléculas polares, elas vão ficar passando pela proteína.
Alguma pergunta mais? No caso, esse processo aí, ele só vai ser feito pela proteína, no caso, pela transmembrana, né? Isso. São as proteínas... Ela não vai ser feita pela proteína de canal ou pela integrais, só pela transmembrana. Então, mas lembrando, a integral, a transmembrana é um tipo de proteína integral. Integral é aquela que é uma proteína que está mergulhada na bicamada lipídica. Então, toda proteína transmembrana, ela é uma proteína integral, mas nem toda proteína integral é uma transmembrana, porque a transmembrana atravessa toda ela. A integral basta estar mergulhada, pode ser de canal ou de outros. Mas esse processo que eu estou falando é só com a proteína transmembrana. A gente vai falar a seguir, eu acho que é o próximo slide, a gente já entra na proteína de canal, que é um esquema um pouquinho diferente. Entendeu? Sim. Se vocês não estiverem entendendo, podem pedir que eu explico de novo. Ó, importante, se vocês não entenderem a minha explicação e se sentirem à vontade com outros professores, se vocês tiverem algum professor de biologia no YouTube que vocês gostem de olhar a explicação, vocês também podem, viu? Vocês não precisam ficar... assim, a primeira coisa, se vocês não entendem o que eu estou explicando, pedem para eu explicar de novo. Mas se vocês tiverem muita vergonha, quiserem procurar outros professores para explicar, se vocês jogarem no Google, vai ter muita gente explicando isso da difusão. Como é a primeira vez que vocês estão vendo, não é uma coisa tão simples, tão óbvia. Mas vocês vão aprender. Vocês vão ver como é fácil. Bom, vamos continuar. Nossa colega acabou de perguntar da proteína de canal, a gente vai falar dela agora. Por quê? A proteína de canal, ela é usada para transporte de água. Água ou solventes, coisas líquidas. Todo esse processo, todo esse transporte que a gente fala de molécula líquida, a gente chama de osmose. Então, a osmose, assim como eu estava falando antes, ele é um tipo de transporte passivo, então você não vai ter gasto energético, porém, vai ter uma diferença da difusão simples e da difusão facilitada. No caso da água, a gente vai ter um transporte que vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, essa é a exceção. Sempre no transporte passivo vai do mais concentrado para o menos concentrado, exceto quando você está falando de água. Quando você está falando de água, não. Quando você está falando de água, vai ocorrer um transporte via proteína de canal do menos concentrado para o mais concentrado. Calma, isso eu sei que não é meio assustador, mas vocês vão entender. Então, assim, eu coloquei aqui primeiro um resuminho só para vocês anotarem o conceito. Sempre que a gente fala de difusão, seja difusão simples ou facilitada, a gente está falando de soluto, sólido ou gasoso. Os íons que eu falei, quando eu falei ali de O2, CO2, tudo isso é difusão. Então, quando a gente tem a difusão, a gente vai ter o soluto, que vai se deslocar do mais concentrado para o menos concentrado. Até botei aqui o exemplo, molécula de oxigênio no pulmão. A gente inspira, entra pulmão, entra oxigênio no nosso pulmão, o pulmão vai estar cheio de oxigênio. Para onde que vai o oxigênio? Vai para as nossas veias e artérias, que é onde tem menos oxigênio. Então, difusão simples aí ocorrendo. No caso da osmose, não. Na osmose, a gente está falando de líquido. Então, sempre que a gente vai estar falando de líquido, a gente vai ter um deslocamento da região menos concentrada para a região mais concentrada. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. A gente tem água. Aqui a gente vai ter um copo de água. E aqui do outro lado, ó, eu tenho um aquário
Aí eu ponho uma barreira no meio do aquário, mas é uma barreira que a gente fala que é semipermeável. A água, ela teria a capacidade de atravessar. Então, aqui, ó. É como se fosse uma semi-barreira. A água tem capacidade de atravessar para os dois lados. Se você só tem água, o que vai acontecer? Você vai ter um ponto de equilíbrio. Não vai estar ocorrendo osmose. Porém, se você tem esse aquário, uma barreira semipermeável, de um lado você tem só água, e o outro lado você põe um monte de sal, você vai começar a ter uma água com sal, você vai ter o quê? Uma água muito concentrada. Então, automaticamente, a água vai começar a sair do meio que está menos concentrado para o mais concentrado para diluir aquela água. Faz sentido? Então, uma água normal, digamos assim, e aqui uma água com muito sal. Então, a água vai começar a se deslocar para poder diluir e deixar essa água menos salgada. Então, o que vai acontecer? A água vai começar a passar, para tentar diluir o que está acontecendo aqui. Vamos dar uns exemplos aqui no dia a dia para ficar mais fácil para vocês entenderem? Primeiro exemplo, clássico. Clássico, jogar sal num sapo. Não façam isso nunca. Isso é uma crueldade sem fim. E eu vou explicar por que vocês não devem fazer isso. O que acontece? O sapo, ele se encaixa perfeitamente nesse exemplo que eu dei antes. Por quê? Porque a pele do sapo, ela é muito fininha. A gente fala que o sapo, ele tem uma membrana semipermeável na pele dele. Então, a água consegue entrar e sair muito fácil através da pele do sapo. O que acontece? Ó, fazer de conta que aqui é o interior do sapo. Tá em equilíbrio, dentro do sapo tem o quê? Tem água, né? Quando você põe sal em cima do sapo, o que vai acontecer? Toda a água que tá dentro do sapo vai começar a sair para tentar diluir esse ambiente que está muito concentrado aqui fora. O que vai acontecer? O sapo vai começar a perder toda a água dele. Lembra que eu falei? 70% do organismo é composto por água. E a água, ela é a base de todas as reações físico-químicas que vão ocorrer no organismo. O que acontece quando põe água no sapo, o sal no sapo? Toda essa água vai sair. Então, o sapo, ele acaba morrendo desidratado. Isso é um processo rápido? Não é rápido. Então, é um processo muito cruel. Então, assim, pensem 10, 15 vezes antes de botar sal no sapo. Porque vai estar ocorrendo um processo de osmose. Toda a água dele vai estar saindo, toda a água que ele tem no corpo, no organismo, vai estar saindo para diluir esse sal que está aqui na costa dele. Tá bom? Vamos ser menos cruel, então. Professora, eu sou vegetariana, eu não maltrato os animais. Onde que eu vou ver a osmose no meu dia a dia? Plantas. Quando você vai fazer uma salada, também é bem comum a gente ver o processo de osmose. Não só salada, mas estou falando de salada porque na salada é mais rápido de você ver processos como osmose. Você pega uma folha de alface fresca e você põe um monte de sal. Com certeza vocês já fizeram isso alguma vez na vida. Todo mundo sabe que eu temperei a salada, agora eu vou ter que comer, né? Por quê? Se você guarda depois, a salada vai ficar ruim. O que acontece? Você põe o sal, você tem a folha de alface. A alface também tem muita água. Tem muita água. Se você põe sal em cima dela, o que vai acontecer? Toda a água que está dentro da alface vai começar a sair. Para quê? Porque esse meio de fora dela está extremamente concentrado. Então, a água sai para poder diluir essa concentração e a folha vai começar a ficar o quê? Murcha. Isso é um exemplo de osmose. Você tem o quê? A água, e aí você vai colocar, vai tornar
um outro ambiente muito, muito, muito concentrado, então a água ela vai se deslocar a fim de deixar esse outro meio menos concentrado. Outro exemplo aqui do dia a dia. Esse aqui é clássico também. Aqui a gente tem o charque. O que acontece? Quando você tem água na carne, por exemplo, e você deixa essa carne fora da geladeira, esse ambiente vai ser propício para a proliferação de micro-organismos como bactérias. Então, a água ela é uma peça extremamente importante para a reprodução de bactérias e pequenos micro-organismos em carnes, por exemplo. Então, se você tem uma carne, você não tem como armazenar ela numa geladeira, no congelador, e ao mesmo tempo não quer que ela estrague, qual é a solução? Vamos tirar a água da carne. Como que a gente faz isso? Você vai pegar uma carne, vai botar bastante sal e vai botar essa carne no sol. O que vai acontecer? Toda a água que está dentro da célula, das células da carne, vão começar a sair em direção ao sal que está no meio externo. Por quê? Porque ela está considerando que o meio de fora está extremamente concentrado e ela precisa diluir aquele sal. Então, toda a água vai começar a sair, vai chegar um ponto que a gente tem uma carne assim, ó. Tanto é que quando você corta o charque, vai sair sangue do charque? Não vai. Por quê? Porque sangue tem o quê? Sangue tem água também, né? Tem água e outros solventes, substâncias líquidas, né? Então, todo esse líquido, ele vai ser enviado, quando você põe o sal na carne, ele vai ser enviado de dentro, onde está menos concentrado, para fora, onde está mais concentrado. Sempre esse transporte de líquido é chamado de osmose. Um último exemplo aqui para vocês poderem entender isso perfeitamente. A gente tem aqui uma hemácia e uma hemácia. O que é hemácia? Hemácia é uma célula que a gente encontra no nosso sangue, no nosso organismo. Vou começar pelo meio aqui que é mais fácil. Isotônico. O que é isotônico? Tônico. O que é um tônico, gente? O que significa tônico? Tônico quer dizer concentração. Iso, igual. Então, isotônico quer dizer que tem uma concentração igual. Tem uma concentração igual no meio extracelular e no meio intracelular. O que acontece? No meio isotônico, a gente tem o equilíbrio, quer dizer que a água não sai nem entra, né? A gente não tem um transporte de líquidos. Fácil, isotônico é fácil. Agora vamos para o hipotônico e para o hipertônico. Hiper, muito. Hiper quer dizer muito, para quem não sabe, hiper, muito, muito, muito. Tônico, concentrado. Então, quando a gente tem um meio hipertônico, quer dizer que essa aguinha aqui, ó, isso em azul, tá muito concentrado. O que vai acontecer? Toda a água que a gente tem dentro dessa hemácia vai começar a sair. Por quê? Porque aqui está menos concentrado do que aqui fora. Então, toda essa água vai começar a sair para tentar diluir esse meio. Quando isso acontece, se vocês fossem olhar a hemácia no microscópio, a hemácia ia começar a ficar murcha. Se você olhasse aqui a célula no microscópio, você ia ver que ela ia ficar toda assim, ó. Ela fica meio em formato de estrela, ela fica bem estranha. Se a gente tivesse uma aula presencial, a gente ia fazer uma prática dessas, porque é bem legal ver isso no microscópio. Então, meio hipertônico, muito concentrado, a água vai sair de dentro da hemácia para fora para tentar diluir aquele meio, sabe? Deixar aquele meio menos concentrado. E hipotônico. Hipo, pouco. Tônico, concentrado. Então, quando a gente tem um meio hipotônico, quer dizer que aqui fora está pouco concentrado.
Então, quer dizer que a hemácia está mais concentrada, o meio dentro da hemácia está mais concentrado do que fora. O que vai acontecer nesse caso? Todo líquido, ele vai começar a entrar, ele vai do meio menos concentrado e vai começar a entrar na hemácia, porque a hemácia, ela tem um ambiente muito concentrado. Vai chegar um ponto que ela vai ficar tão cheia, ela vai ficar túrgida. Então, se você olhasse essa célula no microscópio, ela ia estar gordinha, sabe? E ela enche tanto que ela é capaz de quê? Explodir. Alguma dúvida, gente? Bom, até agora eu fiquei falando para vocês do transporte passivo, né? Eu falei da difusão, falei de difusão simples, falei da difusão facilitada. A similaridade entre todo esse processo é que quando a gente fala de transporte passivo, a gente não tem gasto energético. E as moléculas, elas estão sendo transportadas a favor do gradiente de concentração. Porém, a gente tem um segundo tipo de transporte, que a gente chama de transporte ativo. Nesse caso, nesse transporte, a gente tem o quê? A gente tem gasto energético, a gente precisa de energia. Então, aqui, ó, com gasto energético, a gente vai precisar gastar energia do nosso organismo para poder fazer esse transporte. E por que é preciso gasto de energia? Porque esse processo ele é feito contra o gradiente de concentração. Então, a gente vai ter uma molécula que vai ser transportada do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ok? Quando a gente tem isso, a gente tem transporte ativo. Então, aqui eu coloquei um exemplinho para vocês. A gente tem aqui fora, ó, o meio extracelular, maior concentração, e no meio intracelular, a menor concentração. Naturalmente, o que era para acontecer? Todas essas moléculas, elas deveriam querer entrar na célula, né? Por quê? Porque tem muito lá dentro, tem muito lá fora e pouco dentro. Então, sempre que a gente vai pensar em transporte de moléculas, era para serem transportadas do mais concentrado para o menos concentrado. No caso do transporte ativo, não. No transporte ativo, mesmo aqui dentro, no caso desse exemplo, a gente tendo uma baixa concentração, as moléculas ainda assim querem ser transportadas para o meio extracelular, onde tem muita molécula. Então, tem muita molécula e ela quer ser levada para lá de todo jeito. Para que isso ocorra, a gente vai precisar do quê? ATP. ATP é como a gente chama energia, que é produzida por quem? Pelas mitocôndrias. No final desse semestre, a gente vai ter uma aula específica só sobre a produção de ATP. Como que a mitocôndria, como que essa organela da célula produz a energia que vai ser usada, por exemplo, no transporte ativo. Transporte onde as moléculas vão ser levadas através da proteína transmembrana. As moléculas vão ser levadas do meio menos concentrado para o ambiente mais concentrado. Bom, quando a gente está falando em transporte ativo, o exemplo mais clássico que a gente tem é a bomba sódio-potássio. Vocês vão ter isso em fisiologia, quando vocês tiverem fisiologia vegetal, fisiologia animal também, vocês vão ver essa bomba sódio-potássio. Ela é um clássico nos estudos, nas bombas que a gente fala, né? Então, o que é essa bomba sódio-potássio? Se a gente pega uma célula, ó, aqui a gente tem a bicamada, ó, grupo fosfato ligado aos ácidos graxos, então a gente tem a bicamada e a gente tem a proteína. Aqui no meio extracelular, a gente tem o sódio, muito sódio, ó, Na, íons de sódio. E dentro da célula, a gente tem muitos íons potássio. Essa letra que eu coloquei aqui, K e Na, é o símbolo químico do sódio e do potássio.
Como eles são íons, lembra? Íon não pode passar pela bicamada lipídica. Íons tem que passar por dentro da proteína. Nesse caso da bomba sódio-potássio, o que acontece? Eu tenho muito sódio fora no meio extracelular, porém, todo o sódio que está no meio intracelular, ele também quer ir lá para fora. Lá fora, no meio extracelular, tá cheio, mas ele quer ir para lá. Então, ele vai. Ao mesmo tempo que o sódio está sendo transportado para fora, então, vamos pensar, por exemplo, uma corrida de Uber. A gente tem um motorista de Uber, ele vai levar o sódio para fora. Quando ele chega naquele ponto, ele vai deixar o Na lá, o que acontece? Ele encontra o senhor potássio. O seu potássio, ele não quer ficar lá fora. Por quê? Porque os amigos dele, eles estão aonde? Estão no meio intracelular. Então, o que acontece? Enquanto a gente tem sódio saindo, a gente vai ter potássio que vai estar aproveitando a viagem para voltar e ser carregado para o meio intracelular. Tudo isso gastando somente 1 ATP. Então, a molécula, ela vai se modificar, a proteína, perdão, ela vai se modificar, vai transportar sódio para fora. Quando ele solta o sódio, o potássio automaticamente já se encaixa na proteína e fala, me leva para dentro. Então, a gente tem esse processo que a gente chama de bomba sódio-potássio. Tem uma animação aqui que vocês vão poder entender melhor como que funciona. Ó. Vocês percebem como ela é casadinho, esse processo? Sódio sai, potássio entra. Potássio vai pro sódio vai para o meio extracelular. Ó, o sódio está saindo, se liga ATP. Na volta, automaticamente, o potássio já aproveita para entrar. Então, como esse processo ele está contra o gradiente de concentração, por quê? Porque as moléculas elas querem ir para o lugar mais concentrado. A gente fala que esse é o transporte ativo, com gasto de energia. Como esse processo está ocorrendo contra o fluxo, como ele está indo contra o processo natural, precisa de energia. É como se fosse a energia, nesse caso, funciona como se fosse uma gasolina de um carro mesmo. O carro vai funcionar sem energia? Não vai. Vamos pensar, você pega um carro, você solta o carro na ladeira. Se você solta na ladeira, o carro vai andar. Vai ter combustível ou não, vai ter bateria ou não. Na ladeira ele anda, né? Mas para subir, não. Para subir, você vai ter que ligar o carro, vai precisar de energia para ele poder subir. No caso do transporte ativo, da bomba sódio-potássio, é mais ou menos assim que acontece. Você vai ter moléculas sendo transportadas contra o fluxo natural, ou seja, contra o gradiente de concentração, do meio menos concentrado para o mais concentrado. A mais famosa que a gente tem é a bomba sódio-potássio. Porém, no nosso organismo, a gente também vai ter a bomba de cálcio. A bomba de cálcio, ela é mais ou menos parecida com a que eu falei para você, só que o que vai acontecer? A gente tem a membrana aqui, tem a proteína, e o cálcio, ele também, ó. No meio extracelular, a gente vai ter muito cálcio. Tem muito, muito, muito cálcio. Dentro da célula, no meio intracelular, a gente tem pouco cálcio. Mesmo assim, todo o cálcio que está no meio intracelular, ele quer sair e quer ir para fora, ele quer ficar com os amiguinhos dele. Essa bomba de cálcio, ela é ativada quando está ocorrendo contração muscular. Quando está, por exemplo, vocês vão lá para a academia puxar ferro. Todo aquele processo de contrair músculo, para que ele ocorra, você vai precisar que a bomba de cálcio esteja ocorrendo no seu organismo. Então, quando você está lá se exercitando, o que está acontecendo? O cálcio está sendo mandado do meio intracelular para o meio extracelular. Está sendo gasto energia para isso. Tá certo? Entenderam? Assim, quando a gente está falando de transporte ativo, a gente vai ter
algumas classes de proteína transportadora. O que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, o que eu falei da... Cadê? Aqui, a bomba só de potássio. Quando a gente tem uma proteína que, num sentido, ela leva uma molécula e, na volta, ela traz outra, ou seja, ela é tipo um Uber mesmo. Ela vai, leva uma pessoa naquele ponto. Se tiver alguma pessoa naquele ponto para pegar, para voltar para o lugar original, o Uber já traz. Então, uma membrana só transportando duas moléculas em sentido oposto, a gente fala que a gente tem um antiporte, transferência simultânea de duas moléculas em direções opostas. Se eu tenho duas moléculas que cruzam ao mesmo tempo por uma proteína e elas estão na mesma direção, a gente fala que a gente tem um transporte ativo do tipo simporte. E se apenas uma molécula é transportada em um único sentido, como no caso aqui da bomba só de potássio, a gente fala que a gente tem um transporte uniporte. Um transporte. Então, uma só proteína vai transportar o cálcio do meio menos concentrado para o mais concentrado. Na bomba só de potássio, não. A gente vai ter uma proteína transportando moléculas em sentidos opostos. E quando a gente tem duas moléculas sendo transportadas na mesma direção, no transporte ativo, a gente fala que a gente tem um simporte. Alguma dúvida, gente? Vocês não entenderam? Eu tô achando que vocês não entenderam nada. Vocês são muito quietinhos hoje. Bom, vamos revisar então. Ó, as classes das proteínas. Eu tenho aqui é o meio menos concentrado e aqui é o meio mais concentrado, tá? Tem uma molécula, tá indo do meio menos concentrado para mais concentrado. Uma só molécula, uma proteína, uniporte. Aqui eu vou ter duas moléculas. Elas estão sendo transportadas no sentido no lugar com menor gradiente de concentração para maior gradiente de concentração. Mas as duas, elas estão indo no mesmo sentido. A gente tem simporte. E se eu tenho uma molécula aqui, outra aqui, então elas estão em direções opostas. Essa está indo para essa direção e essa está indo para outra, mas elas estão usando a mesma proteína concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente tem o antiporte. Bom, revisando então tudo que a gente viu desde o começo da aula, aqui, ó, na minha direita, o que a gente tem? Que seria o gradiente de concentração. Então, aqui em cima, a gente tem o meio mais concentrado e aqui embaixo o menos concentrado. Lembrando, o gradiente de concentração sempre vai ser de cima para baixo? Não. Tá? Eu acho que eu não lembro se eu falei isso ao longo da aula. Vocês vão ter que avaliar qual é a molécula que vocês estão falando. Então, às vezes, vai estar mais concentrado em cima, às vezes vai estar mais concentrado embaixo, às vezes vai estar mais concentrado na direita, às vezes vai estar mais concentrado na esquerda. Tudo depende do exemplo. Nesse exemplo que eu estou dando agora, o gradiente de concentração está indo de cima para baixo, ou seja, aqui o meio extracelular é o meio mais concentrado e o meio intracelular é o meio menos concentrado. Aqui em cinza a gente teria a membrana, e em verde a gente tem a proteína. Gente, a minha cachorra dormiu aqui e ela tá sonhando. Ela tá sonhando e tá latindo enquanto sonha. Tá. Membrana, proteína. Meio mais concentrado, meio menos concentrado. Se eu tenho uma molécula sem carga elétrica, ela pode passar direto pela bicamada lipídica,
Então, a gente vai ter uma difusão simples. Transporte a favor do gradiente de concentração sem gasto energético através da bicamada lipídica. Difusão simples, transporte passivo. Nesse outro caso aqui, o que a gente tem? A gente tem uma molécula que ela tem uma carga elétrica. Ela é polarizada. Nesse caso, quando a gente tem uma molécula polarizada, a gente vai precisar que essa proteína seja transportada essa molécula seja transportada por dentro da proteína. Então, a gente vai ter uma difusão, mas é uma difusão facilitada. A difusão ela é facilitada pela proteína. Difusão facilitada também é um processo chamado de transporte passivo, sem gasto energético. Porém, se a gente tem uma molécula que tem uma carga elétrica, é polarizada, é polar, mas ela está querendo ir contra o gradiente de concentração, o que a gente vai ter? A gente vai precisar de energia para mediar esse transporte contra. Como a gente vai precisar de energia, a gente vai chamar isso de transporte ativo. Isso aqui é falando para solutos, moléculas sólidas, moléculas gasosas. Se a gente está falando de solvente, se a gente está falando de líquido, a gente vai ter a osmose. Então, no caso da osmose, a gente sempre vai ter o movimento como? A água sempre vai estar indo em direção ao lugar mais concentrado. Então, aqui, ó, vamos pensar, a gente tem uma água pura e uma água com sal. Então, o que vai acontecer? Toda essa água pura, ela vai migrar em direção a essa água com sal para tentar diluir. Certo? Alguma dúvida? Não, professora. Tá. Como esse assunto ele é denso, eu sugiro para vocês que, no caso de vocês terem mais dúvidas, se vocês não entenderam a aula, eu vou botar ela agora no YouTube. Assistam de novo, se precisar, voltem nas partes que vocês não entenderam. E eu sugiro que vocês leiam o capítulo 5 do Junqueira e Carneiro. Esse capítulo, ele tá lá disponível na sala de aula virtual de vocês. É para vocês lerem da página 89 a 91. São 3 páginas só. Vocês vão começar a ler lá onde fala em transporte de membrana, até onde fala em quando chega em transporte de quantidade, vocês param. 3 páginas. Então, o Junqueira e Carneiro, eles vão falar de novo tudo isso que eu falei com uma outra linguagem. Aí talvez vocês consigam entender melhor no caso de dúvidas.